Existem fiagros que estão se destacando fortemente, mas continuam fora do radar da maioria dos investidores. Então fala pessoal, sou o Fidelis aqui do canal Café Dividendos e hoje eu vou revelar 3 desses fundos que estão escondidos e que também estão entregando alta rentabilidade, consistência e boa gestão. Então fique comigo até o final do vídeo, mas antes um gole no café e bora ganhar dividendos. Bom pessoal, agora estou aqui no site do Investidor 10, onde faço todos os meus estudos, cálculos, análise de fiagros, fundos imobiliários, ações, dentre outros ativos aqui da Bolsa Brasileira. Mas antes eu gostaria de pedir para quem não é inscrito no canal que se inscreva, deixe o like, ative as notificações e compartilhe o vídeo para mais pessoas, para que a nossa comunidade aqui no canal Café Dividendos continue crescendo cada vez mais e mais, conto sempre que eu ajude vocês. Só lembrando, eu não faço recomendação de compra e venda de ativo financeiro, tudo que eu vou passar aqui para vocês são estudos, cálculos e análises, então não peguem esse vídeo como recomendação de compra e venda de ativo financeiro. Beleza, pessoal? Bom, antes de eu passar os três fundos, os 3 fiagros aqui para vocês, eu queria mostrar que tem um site, eu não sei se vocês conhecem, né, se muitos de vocês conhecem, mas tem esse site aqui que chama fiagro.com.br. Se vocês entram no site, aqui vocês conseguem ver todos os fiagros que tem, né, na bolsa, vocês conseguem ver o que está acontecendo com esse fiagro, se eles estão em destaque, se eles não estão em destaque, né, que tem todos os fiagros, vocês conseguem entrar, dar uma olhada no fiagro diretamente. Aqui tem um site específico para todos os fiagros que nós temos na Bolsa de Valores. Beleza, pessoal? Então esse aqui é um site bem legal para quem quiser entrar aí. Tem os 3 fiagros que eu vou falar para vocês estão aqui. Beleza? Então vamos lá. Já entrando no primeiro no fiagro, o que eu quero passar é o FGAA11. Um fiagro muito bom, um fiagro bem interessante que eu não vejo quase ninguém falando. Na verdade, eu não vejo quase ninguém falando desses 3 fiagros que eu vou passar aqui para vocês. Eles são considerados aí, né, joias raras e escondidas dentro dos fiagros, porque todo mundo conhece XPCA11, KNCA11 e por aí vai, né, dentre outros fiagros mais famosos que nós temos, né, o SNAG 11 e por aí vai. E o FGA11, ele é um fiagro muito bom, muito interessante aí da FG Agro. Ele está cotando 8,81, então um fiagro na base 10, que ele está com dividend yield, olha isso aqui, extraordinário, mais de 15%, um dividend yield nos últimos 12 meses de 15,58%, isso já é mais que a taxa Selic, né? Lembrando que isso aqui é isento de imposto de renda, ele está distribuindo mais de 15% sozinho em isento de imposto de renda, ele está ali 7% descontado, que ele está com seu PVP de 0,93, uma liquidez diária de 953,49 mil, uma variação nos últimos 12 meses de 31,53%. E né, os fiagros eles começaram a ser negociados na bolsa a partir ali de 2021, então não tem aqui, né, nos últimos 10 anos, teria na verdade ali, né, nos últimos 5 anos, quem investiu R$1.000 nos últimos 5 anos hoje teria aproximadamente 1.674,95. Deixando aqui a rentabilidade real do FGA11, então vocês podem ver ele tem mais ali de 45 milhões de cotas emitidas, com mais de 50 mil cotistas, ele tem ali 423,81 milhões de valor patrimonial. Isso é muito bom para pouco tempo que está sendo negociado na bolsa, ele já tem um valor patrimonial de 423,81 milhões, e o último rendimento pago por cota foi de 0,12 centavos. Descendo aqui, vamos dar uma olhada quanto que ele está distribuindo no mês para os seus cotistas, que é um yield extraordinário de 1,37%, então um yield fantástico, muito bom mesmo, como eu falei lá, mais de 15% de yield nos últimos 12 meses, então 1,37 isento de imposto de renda. Então aqui o yield médio dele, né, nos últimos 5 anos, olha, um gráfico muito lindo, um gráfico muito bonito, bem consistente do FGAA11, e aqui está o gráfico de distribuição de dividendos, que lá em 2022 foi o seu topo histórico, mas aqui ele está com uma constância muito boa, de 12 centavos por cota, já faz um bom tempo, ali desde o mês 5 de 2005 que ele vem distribuindo esses 12 centavos por cota. Aqui vocês podem ver, né, que ele faz o anúncio de pagamento no começo do mês, ali mais ou menos, né, na primeira semana do mês, e uma semana depois ele faz seus pagamentos de dividendos. Hoje é de segunda-feira, dia 13, então amanhã ele vai fazer os seus pagamentos de dividendos, ele vai pagar esses 0,12 centavos por cota para os seus cotistas. Essa aqui é a forma do Magic Number do Fiagro. 8,76 dividido por 0,12, vocês terem que ter aproximadamente 73 cotas para gerar efeito bola de neve com ele. Se 73 cotas vocês já receberiam 8,76 e comprariam uma nova cota sem precisar colocar o dinheiro do bolso de vocês. Então 73 vezes 8,76, vocês teriam que ter aproximadamente R$640 investidos nele para gerar efeito bola de neve. Beleza, pessoal? Então descendo aqui, ó, um fiagro muito bom que ganhou nota 5 estrelas aqui no Investidor 10. Então vamos entrar agora ali no relatório gerencial dele para a gente dar uma olhadinha em outros números, né, ver a carteira de portfólio e por aí vai. Descendo aqui, ó, vamos ver, aqui ele tem o sumário, né, essa carinha do
do relatório gerencial do FG Agro. Tá aqui, né, tem um programa de recompra que ele traz algumas informaçõezinhas aqui, aí que tem as informações gerais, né, que o FGA vem utilizando o seu conhecimento, né, no setor agropecuário para trazer as melhores oportunidades para seus cotistas. Com mais de 20 anos atuando junto ao agronegócio, originamos e estruturamos mais de 30 bilhões de reais. Então isso aqui é muito bom, aqui tem a taxa de performance, por aí vai. Lembrando que esse aqui é o relatório gerencial referente a agosto, os FIAGROS, eu não sei porquê, mas eles demoram um pouquinho mais para soltar os relatórios gerenciais em relação aos fundos imobiliários. Mas está aqui, ó, em agosto eles estavam ali, né, com 0,12 dividendos distribuídos também, com mais de 50 mil números de cotistas, com essa cota patrimonial, né, cota de mercado, rentabilidade no mês, dividend yield. Aí aqui, ó, fala que ele tem 15 devedores no seu portfólio, né, mais de 77% de originação própria, e isso aqui é 100% alocado em CDI, e a duração, né, da carteira tem ano ali, ó, com contratos bons de 2,08 anos. Então, como vocês podem ver, 100% de alocação em CDI, ele tem 15 devedores neste momento na sua carteira. Vamos descer aqui para a gente dar uma olhada nos ativos alocados. Aqui a gente pode ver a WD Agroindustrial, a Alcoeste, Destilaria de Fernandópolis, a Sertran Transportes, Jales, Zinho, Usina Sonora, Usina Lins, Grupo Ábara, Usina Batatais, Solinfitec, Cibra, Santa Fé e por aí vai. Então são 15 devedores muito bons, que tem uma previsibilidade muito boa de pagamentos todos os meses. Aqui está a alocação por setor. Ele tem ali, ó, 62% de alocação em sucro energético, 9,3% em transportes, aí tem 7,5% em outros, né? Ele tem 7,3% em alimentícios, 7,1% em fertilizantes e 4,4% em AGTEC. Aí que está o rating indicativo interno. Ele tem ali, ó, 45,45%, ele tem ali em BBB. Eu tô vendo aqui pela cor, tá, pessoal? Pela corzinha aqui. Ele tem 8,2% em AAA. Aí ele tem, eu acho que esse aqui é 17,9% em AA. Aí ele tem 18,7% em A e 10,3% em BB. Beleza? Então descendo aqui a gente consegue ver os ativos faixa por spread, ativos alocados aqui, ó, 86,9% e certificados recebíveis do agronegócio. Aí 7,4% em CPR, 4,6% em CRIs e 1,1% em ativos de liquidez. Aqui está a estratégia, ó, eles têm 7,1% em carrego, 25,1% em giro, 1,1% em fiagros e 2,6% em caixa. E aqui a alocação por estado, que aqui é a região que eles mais têm no Brasil, é nessa região aqui. E se a gente descer lá embaixo, vocês vão conseguir ver os ativos que estão dentro desse portfólio, vocês vão conseguir dar uma olhadinha melhor, mas aqui embaixo. Ó, descendo aqui, ó, aqui tá os devedores, ó, informações da carteira. Os devedores, ó lá, o maior devedor é a Sertran, que ele tem ali, né, de porcentagem do PL, ele tem quase 10% de exposição na Sertran e quase 8% na Jales, 6,2% ali na Lins, 5,7% na WD. Então são devedores muito bons, né? Ele tem uma exposiçãozinha maior nesses três primeiros aqui, né, acima de 6%, mas nada que vai, né, ser ruim. Aí ele tem ali, né, o produto financeiro é o CRA, como eu falei, né, taxa do papel, CDI mais 4%, por isso que ele deve ter uma posição maior nesse, porque é um CDI mais 4% em relação a outro que é um CDI mais 1%, que tem 8 ali. Mas esse daqui são a porcentagem dos devedores que ele tem na sua carteira. E aqui da alocação, aqui vocês conseguem ver tudo, ver sobre, né, a usina Batatais, por exemplo, ela possui CRAS no mercado com rating AA pelo S&P. Então o grupo tem 2 unidades no interior de São Paulo, na região de Ribeirão Preto, próximas a canais de escoamento. Em 2020 ocorreu a cisão das usinas Batatais e Lins. Então se vocês entrarem aqui, vocês conseguem ler sobre esses devedores, né? Porque é importante vocês saberem que são esses devedores. Aí aqui tem, né, o setor, sucro energético, o saldo alocado, a porcentagem do PL, a duração média de contrato, a estratégia que eles têm, né? Porque, por exemplo, ó, esse Alcoeste, estratégia de carrego, a usina Batatais, a estratégia deles é de giro. Então é muito interessante, é muito bom, é legal vocês entrarem no relatório gerencial por conta disso. Beleza, pessoal? Então vamos para o segundo FIAGRO que eu quero passar para vocês, que é o OIAG. OIAG 11. O OIAG 11, né? O OIAG, né? Não sei. Aí vai para quem prefere falar OIAG ou OIAG 11, né? Da Ouro Invest Innovation, é outro FIAGRO escondido aí. Não vejo ninguém falando ali do FGA11. Eu já ouvi alguns murmurinhos, mas do OIAG 11 nunca tinha ouvido falar.
E ele está cotando 8,10, também está numa cotação muito boa, e ele também tem o dividend yield acima dos 15%. Então, outro Fiagro com uma rentabilidade absurda aí, e ele está incríveis 18% descontados, PVP de 0,82, uma liquidez diária de 172,25 mil, uma variação nos últimos 12 meses de 21,97%. Para quem investiu R$1.000 nos últimos 5 anos nele, teria aproximadamente 1.412,28. Aqui a rentabilidade real do OIAG. Aqui tá, ele está com mais de 9 milhões de cotas emitidas, com mais de 12 mil número de cotistas. Ele está ali com um valor patrimonial interessante, porque ele é um fundo imobiliário bem novo. Então ele tem poucos cotistas nesse exato momento, mas tem um valor patrimonial interessante de 88,54 milhões, que o último rendimento pago por cota foi de 0,12. Descendo aqui, vamos dar uma olhada quanto ele está distribuindo no mês para os seus cotistas isento de imposto de renda, 1,49%. É muita coisa e, como eu falei, né, isso aqui é isento de imposto de renda, então é uma maravilha. Está ali com mais dos seus 15% de yield nos últimos 12 meses. Aí aqui está a dividend yield médio nos últimos 5 anos, um gráfico muito bonito, um gráfico muito bom, um gráfico bem resiliente. E aqui está, né, a distribuição nos últimos 5 anos, ele vem distribuindo 12 centavos por cota, distribuição excelente. Vocês viram, a escadinha subiu aqui, né, de distribuição de dividendos. O topo histórico foi lá em 2023 que ele distribuiu 17 centavos. Descendo aqui, assim como o FGA11, ele também faz o anúncio da Datacom na primeira semana do mês, e uma semana depois ele faz os pagamentos. Então amanhã também ele vai fazer o pagamento de dividendos para os seus cotistas, nesse valor de 0,12 centavos. Descendo aqui a forma do Magic Number do OIAG11, 8,05 dividido por 0,12, vocês terão que ter aproximadamente 68 cotas para gerar o efeito bola de neve com ele, porque com essas 68 cotas vocês já receberiam esses R$8 e comprando uma nova cota dele sem precisar colocar o dinheiro do bolso de vocês. Então 68 vezes esses R$8, vocês terão que ter aproximadamente R$548 investidos nesse Fiagro para gerar o efeito bola de neve com ele. Beleza, pessoal? Então descendo aqui é um fundo imobiliário que está com uma nota 4 estrelas, uma nota muito boa. Aqueles Fiagros, fundos imobiliários, né, que tem nota 4 e 5, para mim são fundos imobiliários bons. E são fundos imobiliários ou Fiagros que valem a pena o estudo. Então vamos entrar agora no relatório gerencial dele para a gente dar uma olhadinha. Esse aqui é a cara do relatório gerencial do Ouro Invest Innovation, OIAG 11. Então o Ouro Invest Innovation do agronegócio está aqui. Aqui traz, né, o Ouro Invest Innovation Fiagro Imobiliário, cujo ticker de negociação na bolsa é o OIAG 11. O fundo foi constituído sob a forma de condomínio fechado que tem por objetivo auferir rendimentos e ou ganho de capital por meio de investimento, primordialmente em certificados recebíveis do agronegócio, os CRAs, certificados recebíveis imobiliários, os CRIs, relacionados a imóveis rurais ou a cadeias produtivas do agronegócio, agroindustriais, e cotas de outros fundos do setor do agronegócio. Ativos-alvo. Aí tá aqui, né, o público-alvo, quanto eles têm o número de cotas, né, e por aí vai. Então, descendo aqui aos principais números do fundo, vocês conseguem ver aqui, né, o quanto ele está dividendo por cota. Lembrando que isso aqui também é referente ao mês de agosto. Aí tá aqui, né, quanto ele estava lá no mês de agosto, dividend yield, quanto que ele estava de reserva. Ele está com uma reserva acumulada por cota de 0,12 centavos. Então, ele está com uma reserva acumulada muito boa, uma reserva acumulada fantástica aqui. Aí, número de cotistas, tem a cota no mercado e por aí vai. Descendo aqui, então como vocês podem ver, ele estava com uma cota de mercado lá em agosto 7,94, subiu um pouquinho. Descendo aqui, vamos dar uma olhada aqui nos resultados por cota, ele tem aqui, mas eu quero entrar lá na carteira de portfólio para vocês. Aqui está a composição da carteira, esses daqui são os CRAs que ele tem, né? Então ele tem ali ó, a Cocaria, a Paranatex, a Fiagril, a Cocaria, a Copagri, o Agronorte, e aqui está, né, a taxa de aquisição, aqui está o valor, né, que eles têm, né na posição na carteira. Então vocês conseguem ver aqui a posição que eles têm na carteira. E aqui tem a taxa de aquisição, né? Então 5,25, né? O Cocaria é o que ele mais tem, né, de taxa de aquisição. Então ali, né, passou um pouco do 5 ali, mas nada que seja ruim. Então descendo aqui, né, vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Aqui tem um setor também, né, para falar para vocês antes, ó, cooperativa, indústria têxtil, insumos agropecuários, né, cooperativa de novo, processamento em grãos, sementes, sucro energético, fertilizantes. Então ele está exposto em vários setores aí do agronegócio, são setores muito bons, são setores fantásticos. Ele também tem, como ele falou lá no objetivo, ele também tem fundos aqui, ó. Ele tem o Fator Innovation Fiagro, o AgriConnection Fiagro, o AgroConnection Fiagro, o Ponto Rural Fiagro, o Fator Tarken e o Fator Tarken, que são fundos, como ele falou no objetivo, ele tem exposição também nesses fundos aqui, como vocês podem ver, também todos indexadores são CDIs, então outro Fiagro aqui, tudo alocado em CDIs. Aqui está o setor que eu falei para vocês ali em cima, de direitos
creditórios do agronegócio, 49%. Aí sucro energético, 14,7%. Produto rural, 6,6%. Cooperativa, 5,6%. Aí ele tem renda fixa também, né, que é 6,8%. Aí tem sementes, processamento em grãos, indústria têxtil, processamento de grãos, fertilizantes, insumos agropecuários. E aqui está o tipo de ativo, né? E a duração de anos, né? De 1 a 2 anos, de 2 a 3 anos, de 3 a 4 anos. Então aqui, ó, como vocês podem ver, de 2 a 3 anos ele tem 53,5%. Então, maiores contratos que eles têm feito no seu portfólio, né, na sua carteira, é de 2 a 3 anos. Aí depois vem de 1 a 2, que é 22,8. Eu acho que esse é de 1 a 2, né? Porque a cor aqui, ó, vocês podem ver que essa cor aqui não é a mesma que essas duas aqui. Então fica difícil saber, mas acredito eu que ele seja ali, né? Esse daí que eu falei para vocês. Aí que está o risco por região em porcentagem da carteira alocada. Então, o outro estava exposto mais aqui nessa região aqui. Não é esse aqui não, esse daqui já tem uma exposição maior nessas regiões aqui, ó. E tem um pouquinho aqui. Beleza? Então, ele está em regiões muito boas também do setor do agronegócio. Aqui está a lista de ativos que eu falei para vocês lá do outro, esse aqui também tem. Só que esse aqui traz mais o que é o emissor, a taxa de CDI, né? Os juros semestrais não falam em si o que é esse devedor, mas aí tem a taxa de emissão, os juros trimestral, a amortização, né? A duração de contrato, o vencimento e por aí vai, né? Então isso aqui é muito legal, são devedores fantásticos, são devedores muito bons que tem dentro do portfólio aqui da carteira do OIJA 11, que é outro fiagro que não tem ninguém falando, que não está no radar de muitos investidores, e para mim ele é sim um fiagro muito bom. Se vocês estarem ele certinho aí, vocês vão ver. E agora partindo para o terceiro, que também está fora do radar de todo mundo, é o DECRA 11, né? O DECRA 11, acho que é assim que fala, né? O DCRA 11. O DECRA 11, ele é da Devante. Ele é outro fiagro muito bom que também não tem quase ninguém falando nele. Eu vejo ele performando muito bem, eu vejo ele com uma gestão muito boa, eu fiz alguns estudos a mais sobre ele e eu vejo isso nele. Ele está cotando a R$ 7,16 nesse momento, com dividend yield também acima dos 15%, que é o 15,89% de yield, isento de imposto de renda. Ele está incríveis ali, 26% descontado. Ele está com PVP de 0,74, uma liquidez diária de 61,66 mil, uma variação nos últimos 12 meses de 6,55%. Para quem investiu R$ 1.000 nos últimos 5 anos no DECRA 11, hoje teria aproximadamente R$ 1.223,93. Ele sofreu um baque aqui, ó, ali no final de 2024, ele sofreu esse baque e a cota dele caiu muito, mas olha só, ele já começou a se recuperar muito e está se recuperando fortemente. Um gráfico de subida muito forte do DECRA 11. A rentabilidade real dele aqui, aí ele tem ali, ó, mais de 6 milhões de cotas emitidas, com mais de 15 mil cotistas, ele está com valor patrimonial de 65,33 milhões e o último rendimento pago por cota foi de 0,09. Então, descendo aqui para vocês verem a rentabilidade dele, que ele está distribuindo no mês, ele está ali com 1,26%. Então, outro fiagro distribuindo mais de 1,20% no mês isento de imposto de renda, é que está o yield nos últimos 12 meses que eu falei para vocês. Aqui está o gráfico nos últimos 5 anos de dividend yield médio, um gráfico muito bom, bem resiliente também, um gráfico fantástico. E aqui está a distribuição de dividendos nos últimos 5 anos. Como eu falei para vocês, deu uma caída, né, daqui para cá, mas ele começou a se recuperar novamente. A gente já viu naquele gráfico lá que ele vem se recuperando. E assim como os outros, ele está ali com a Datacom no começo, né, da primeira semana do mês, e uma semana depois ele vai fazer o pagamento. Então amanhã ele também vai fazer os seus pagamentos de dividendos para os seus cotistas, esse 0,09 constante que ele vem pagando para os seus cotistas. Aqui está a fórmula do Magic Number do DECRA 11, que ele está cotando 7,16, dividido por 0,09, vocês terão que ter aproximadamente 80 cotas para gerar o efeito bola de neve com ele. Que com as 80 cotas vocês já receberiam 7,16 e comprariam uma nova cota dele sem precisar colocar dinheiro do bolso de vocês. Então 80 vezes 7,16, vocês terão que ter aproximadamente R$ 573 investidos no DECRA 11 para gerar o efeito bola de neve. Então descendo aqui, ó, outro fiagro recebeu nota 4 estrelas, o fiagro que recebeu uma nota interessante também. Então vamos abrir agora o relatório gerencial do DECRA 11, lá, Devante Fiagro. Uma cara de relatório gerencial muito boa, né, bem bonita, Devante Asset com esse tratorzão aqui. Relatório gerencial também referente ao mês de agosto. Aqui ele traz alguns destaques, né? Ele traz valor por cota, o dividend yield, porcentagem do CDI, o dividend yield nos últimos 12 meses. Em agosto ele estava com 16,33%. Interessante, aqui traz os indicadores econômicos, né, de CDI, né, no mês 1,16%, a inflação, né, o IPCA,
nos últimos 12 meses também. Mas aí descendo aqui, ó, vamos dar uma olhada na liquidez. Ó, ele tá com uma liquidez aqui, ó, muito boa, né? A evolução por cotista, quantidade de cotistas que ele vem tendo. Ele tinha bastante em setembro, mas por conta daquele problema que teve no final do ano passado, né? Em final de dezembro ali, ele perdeu alguns cotistas. Ele veio perdendo alguns cotistas por conta desse problema que ele teve. Mas aqui tá a carteira de ativos, ó. O Armac, o Bevap, o Agrofito, o Hater, o FSB, o Espaço. Então, ó, eles estão em segmentos muito bons também, ó. Segmento de locação, né, de sucro alcooleiro, revenda, logística, etanol, revenda também alimentício, como eu falei para vocês, ó, revenda, fertilizantes, distribuidora de insumos, cooperativa. Então, são segmentos muito bons do agronegócio. Aqui tem a porcentagem, né, do PL do fundo, ele tem a maior porcentagem nesse aqui no Armac de 7,8%, porque ele está alocado ali em IPCA mais 8,48%. Então, como vocês podem ver, em relação aos outros Fiagros, esse daqui não tem só 100% do CDI, ele também tem exposição ao IPCA também. Então, e nesse aqui 7,7% CDI mais 3%, então vocês conseguem ver aqui as porcentagens. Então, a grande maioria é CDI, mas ele tem 1, 2, 3 ali, ó, em IPCA, como vocês podem ver. Aqui descendo o tipo de ativo. 80,5% é em CRA, 1,5% é em Fiagro e 18% ele tem em caixa. Isso aqui é interessante, ele tem bastante porcentagem em caixa, subordinação única e subordinação sênior. Aqui o segmento que eu já falei para vocês lá em cima: sucrocoleiro, fertilizantes, revenda, locação, logística, alimentício, etanol, cooperativa. São os segmentos que estão na carteira deles. Aqui tem porcentagem na proteção em deflação, né? 94,1% é protegido e 5,9% não é protegido. Aí tem aqui a carteira por indexador, tem maior porcentagem, como a gente viu lá em cima, né? 53,7% em CDI e 18,5% em IPCA, e aqui tem a média ponderada ao ano. Aí descendo aqui para a gente ver a diversificação geográfica, ele tem a diversificação geográfica muito grande, muito boa, então ele está bem exposto aqui, mais ou menos aqui e aqui também, né? Nos setores muito bons aí no Brasil em relação ao agronegócio. Aqui tem a descrição dos ativos, aqui também traz a descrição, é bem legal quando você consegue ver a descrição, o segmento que está, a localização onde é que fica, o objetivo da captação. Então esse aqui, por exemplo, o Car Hater, né, que ele é segmento de logística, o objetivo dele é a ampliação da frota de veículos com emissão baixa ou nula de carbono. Isso aqui é muito legal. Agora falando do Primata aqui, que é segmento cooperativo agropecuário. O objetivo dele é capital de giro. Aqui no grupo SIM, né, que é o segmento de distribuição de combustíveis. O objetivo dele é capital de giro para exposição da rede de postos e da distribuidora. Então esse aqui é bem legal vocês entrarem e lerem sobre, né, os devedores que estão dentro da carteira dos Fiagros. Isso aqui é bem legal de ler mesmo, beleza, pessoal? Então é isso que eu queria trazer para vocês, 3 Fiagros interessantíssimos que não está no radar de ninguém, não vejo quase ninguém falando. Eles são Fiagros bons, todos eles pagando mais de 15% de yield nos últimos 12 meses, mais de 1,20% de yield no único mês, isento de imposto de renda para os seus cotistas. Então era isso, não se esqueça que o segredo do crescimento é fazer o melhor investimento sempre. Vou deixar aqui embaixo outros vídeos com outros estudos e outras análises para quem quiser ver. Não esqueça de se inscrever no canal, deixar o like, ativar as notificações e compartilhar o vídeo para mais pessoas. Um forte abraço, valeu, falou, fui!